Leitura do dia 26 de julho. Isaías capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavalos, porque são poderosíssimos. E não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos, carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando, a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada, e não por varão, e a espada não de homem a consumirá. E fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados. E de medo passará a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira. Diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e cuja fornalha em Jerusalém. Isaías capítulo 32. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes, segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia, e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras,
inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres, que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres, que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despiai-vos e ponde-vos nuas, e cingi com panos de saco os vossos lombos. Feri os seios sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer, porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso, ainda que caia Saraiva, e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, que semeais sobre todas as águas, e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Isaías capítulo 33. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, à tua exaltação as nações serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de retidão e de justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência. E o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades, e a homem nenhum estima. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto. Bazã e Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me levantarei a mim mesmo. Agora serei exaltado. Concebestes palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo.
e os povos serão como os incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o pagador? Onde está o que conta as torres? Não verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda, que não se pode perceber, e de língua tão estranha, que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos 36 e 37. Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaqué. Isaías capítulo 36, versículos 21 e 22. Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaqué. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1.
E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Isaías capítulo 37, versículo 1. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro, e entrou na casa do Senhor. Eu estou sempre comentando entre uma leitura e outra, porque nem todos podem estar acompanhando a leitura desde o dia 1º de janeiro até hoje. Eu sempre comento, esta leitura em ordem cronológica, você ouviu segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1, que Ezequias ouviu o relatório que veio de Rabsaque e rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Em seguida você ouve Isaías 37, versículo 1, o mesmo texto, porque eu tenho dito que tem textos repetidos na Bíblia. Você ouve em segundo livro das Crônicas, você ouve no segundo livro dos Reis, você ouve o mesmo às vezes em Isaías, como foi agora, o mesmo que está no livro dos Reis está no livro do profeta Isaías. Se você estivesse ouvindo a leitura da Bíblia direta, a leitura direta de Gênesis a Apocalipse, você estaria ouvindo a leitura do o segundo livro de Reis, depois você ia ouvir a leitura do primeiro livro das Crônicas, depois o segundo livro das Crônicas, depois Esdras, Neemias, Ester, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, depois que você ia ouvir o livro do profeta Isaías. Então, o que acontece nessa ordem cronológica é que esta Bíblia foi escrita, os homens que escreveram, eles uniram os textos um próximo do outro quando fala sobre o mesmo acontecimento. Por isso que você ouve Crônicas, Reis, Isaías e volta no livro dos Reis, sendo que você também já tem no YouTube a Bíblia gravada por mim, de Gênesis a Apocalipse, todos os livros da Bíblia. Agora eu estou lendo na ordem cronológica. Eu sempre explico por quê. Tenho assim absoluta certeza que algumas pessoas não estarão lendo a leitura, ouvindo a leitura direta. Então, para quem está ouvindo um dia ou outro, às vezes pode até nem entender. Mas eu incentivo você a visitar o nosso canal no YouTube e você vai encontrar ali a leitura da Bíblia em ordem cronológica desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Então, eu quero abençoar você que está se esforçando por ouvir a leitura da Bíblia. Eu estou acompanhando a audiência, sei que alguns estão acompanhando e eu espero que você que esteja ouvindo agora o meu comentário, a minha explicação, que se interesse por ouvir todos os dias a leitura da Bíblia. Mesmo que você não consiga até ouvir todos os dias, mas não deixe de ouvir toda a leitura. Você entendeu? Você pode hoje estar ouvindo a leitura do dia, hoje, dia 18 de maio. Você pode não poder ouvir a leitura do dia, no dia 19, o dia 19, mas o dia que você puder ouvir, leia, ouça a sequência. Ler não, eu digo ler, ouça a sequência. É muito bom. Às vezes você pode, também estou sempre dizendo, às vezes nós não entendemos. A Bíblia não é um livro fácil de entender, não.
Ele é um livro difícil mesmo, mas a mensagem da Bíblia é a mensagem de salvação. Esta mensagem não é difícil de entender. Que Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo derramar o seu sangue por nós, substituindo todo aquele sacrifício que havia na lei de Moisés, quando era oferecido os animais como holocausto, sacrifício pelo pecado do povo. Após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus substituiu todo aquele cerimonial. Então, por isso que é importante você estar ouvindo o Antigo Testamento e depois também ouvir o Novo Testamento. O livro do profeta Isaías, ele fala muito sobre o pecado de Israel, a idolatria, os ídolos, as imagens que Israel construiu, fez, fabricou com suas mãos, imagens de prata, de ouro, de madeira. Então ele está profetizando, e agora o que você está ouvindo é a perseguição do rei da Síria contra o rei Ezequias, que é o rei de Judá. Então, não dá para explicar numa leitura da Bíblia, porque eu não estou pregando, eu estou lendo e você ouvindo a leitura. Mas eu incentivo você, além de ouvir a nossa leitura, se você se interessar, que você também tenha a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, se interesse, procure pesquisar, observar versículos que tem no Antigo Testamento, textos bíblicos que estão no Novo Testamento. Então, eu estou fazendo esse trabalho. Eu interrompi até agora, às vezes acontece isso no meio da leitura, o Espírito Santo de Deus nos envolve, nos inspira a falar, a explicar, porque na verdade são milhões de pessoas que ouvem a leitura da Bíblia. E eu não os conheço, mas Deus conhece você por nome, por nacionalidade, por cor, a sua fé, a sua religião. Deus sabe de tudo, eu é que não sei. A minha parte eu estou fazendo, eu estou gravando a Bíblia. Está escrito no livro do profeta Ezequiel algo muito interessante. Quer ouçam, quer deixam de ouvir. Então, eu sei que nem todos vão ouvir. E também sei que alguns podem clicar no nosso vídeo, sentir interesse de ouvir a leitura e dizer, não estou entendendo, eu não vou ouvir até o final. Mas eu quero abençoar você que está ouvindo agora. Em nome de Jesus Cristo, todas as vezes que você clicar no vídeo Neuza Baldini, leitura da Bíblia, o Espírito Santo de Deus há de mover dentro de você, há de te envolver de tal maneira que você vai sentir desejo de ouvir todo o vídeo e ainda sentir desejo de continuar ouvindo a leitura da Bíblia. Eu sou uma pessoa que amo ler a Bíblia, amo estudar, amo ouvir a palavra de Deus. Eu quero aprender, eu quero sempre aprender. Sou sempre aluna do Senhor Jesus. Eu ministro esta palavra também para você. Que você seja sempre uma pessoa interessada em conhecer a palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, eu sou evangélica há muitos anos, mas nunca vi na minha vida tanta denominação como ultimamente estão surgindo. São denominações de todas as maneiras, de todos os modos, de todos os segmentos. Por isso que eu te incentivo, estude a Bíblia, leia a Bíblia, é a palavra de Deus, é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, o único que te leva a Deus se chama Jesus Cristo. Então não deixe ninguém confundir você, não.
Eu não escondo a minha idade. Hoje eu tenho 68 anos. E conheço a palavra de Deus desde criança. E já ouvi muitas coisas, mas graças a Deus ninguém confunde a minha mente, porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus e creio que Ele é o nosso Salvador e creio que Ele virá um dia arrebatar a igreja do Senhor. Que você seja esta pessoa, que você faça parte daquelas pessoas que, se quando Jesus voltar, você estiver com vida, seja arrebatado com vida. E se porventura já tiver morrido, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E então os que estiverem vivos, em seguida, irão ao encontro de Cristo nos céus. Que Deus abençoe você. Eu não ia parar, eu ia continuar lendo sem interromper, mas senti de Deus ministrar esta palavra para você que está ouvindo agora. Eu quero te abençoar mais uma vez. Em nome de Jesus, não deixe de ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus está insistindo que eu fale. Ouça a leitura da Bíblia. Não é porque a Neuza está lendo. Não, poderia ser outra pessoa. Ou quem sabe você acompanha a leitura de outra pessoa que também está gravando. Não importa. O importante é você conhecer a palavra de Deus, independente de religião. Continuando, segundo livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 2 ao versículo 7. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Quando você ouve esta expressão na Bíblia, que profetas, reis, homens de Deus se rasgaram as suas vestes e se cobriram de pano de saco, representa tristeza, humilhação, angústia. Mas com certeza, quando eles se humilhavam também diante de Deus, eles se vestiam de saco. Você já ouviu esta expressão várias vezes e ainda vai ouvir algumas vezes. Então, o rei Ezequias, ele ficou muito triste com o que ele ouviu. Eu vou repetir o versículo 2 do segundo livro dos Reis. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias. Então o rei Ezequias manda os seus mensageiros até o profeta Isaías e manda uma mensagem para o profeta Isaías. Assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Então também é comum na Bíblia se comparar sofrimento, dor, aflição com a dor do parto. Você também já deve ter ouvido isto em outros textos. Ele continua: bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabissaqué, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso senhor. Então Isaías manda dizer ao rei Ezequias: assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Então agora uma mensagem de Deus
através do profeta Isaías, para o rei Ezequias, o rei de Judá. Ele continua: eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Isaías capítulo 37, do versículo 2 ao versículo 7. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, e dia de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabissaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso amo: assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para sua terra, e fá-lo-ei cair morto a espada na sua terra. Amém. Então, você ouviu a leitura do dia 26 de julho. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do dia 27 de julho. Você percebeu que o mesmo texto que está no segundo livro dos Reis também está em Isaías, no livro do profeta Isaías. Eu espero você na próxima gravação, que será o dia 27 de julho. Continue conosco ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida abundante.